Edu, o primeiro tempo da Ponte foi muito bom, né? A estratégia estava bem definida, time bem posicionado, as linhas muito próximas, não dando espaço para o time corintiano. Passou pouco sufoco, né, a Ponte? O Diogo Silva fez uma defesa num arremate de fora da área do Mateuzinho e ficou só nisso, né? Teve chance, inclusive, no finalzinho do primeiro tempo de abrir o placar em duas oportunidades. Uma com o Gé, né, que bateu ali, e uma na cobrança de escanteio, onde o zagueiro corintiano acabou batendo contra e o Hugo Souza fez uma grande defesa. Eu dizia no intervalo, olha, a expectativa é de que a Ponte venha, né, fortalecida ainda mais no seu esquema, fortalecida ainda mais na sua estratégia, porque o Corinthians vai mudar, tá jogando em casa, não fez um bom primeiro tempo, teve, né, um domínio territorial, mas muito pouco, não dava para dizer, o Corinthians foi superior à Ponte no primeiro tempo, não teve isso, ficou com a bola, mas ficar com a bola, em muitas das vezes, você fica muito com a bola em alguns momentos, e aí quando você não produz, você não consegue chegar, quando você esbarra numa linha bem montada, você acaba se desgastando ainda mais, né? Então, foi isso que aconteceu com o Corinthians, que voltou diferente no segundo tempo, e a Ponte também voltou diferente, mas voltou pior. Aí acabou, e nós vimos, né, que a parte física pesou muito, jogadores com cãibras, jogadores pedindo para sair, e isso aí acabou atrapalhando o Marcelo Fernandes, a gente tem que ressaltar. Quero que a Ponte resolva rapidamente essa questão do transfer ban para estar colocando os jogadores contratados à disposição do Marcelo Fernandes, porque o campeonato é muito curto. Você vê, o Tigrão estava falando agora, faltam 7 rodadas para terminar a primeira fase e a Ponte alarga, né, na vice-lanterna. Olha para você ver, não, é complicado. Tem alguns jogos ainda para acontecer, mas você na primeira partida tomar 3-0, mas jogou com o Corinthians, Gleg, na Neoquímica Arena, tudo bem, mas nós vimos que não era esse bicho, né, bicho papão todo. O Corinthians também com muita dificuldade, física principalmente, né, o Dorival também mexendo, colocando os meninos da base também, o time 100% titular mesmo, o time forte do Corinthians não estava em campo, estava lá 70%, mesmo com toda dificuldade física também. Agora, é complicado. Você sai perdendo de 3-0 da forma com que foi, né? A Ponte tomou o primeiro gol, não pode tomar, né? Uma bola parada, todo mundo alertando, todo mundo conhece o Gustavo Henrique, e aí vem o cruzamento, né? O toque de cabeça e o Gustavo Henrique fazendo um gol, a bola entra mansinha lá do outro lado, cabeceando sozinho, com muita tranquilidade para abrir o placar. Depois vem o segundo gol e o terceiro gol, aí já no apagar das luzes, né? Mas o Diogo Silva não toma um gol desse, né? Ele bem tranquilo, bem preparado, e nós já vimos o Diogo Silva fazer inúmeras, e não foi só uma não, inúmeras defesas, muito mais difícil do que essa. Não dá para tirar aqui o mérito do chute, né, do André, não dá para tirar, mas a gente conhece o Diogo Silva, não pode tomar um gol desse, e ele não é acostumado a tomar. Enfim, 3-0 para o Corinthians, a Ponte agora vai ter que correr atrás para buscar os pontos em casa, mas olha, Edu, vou repetir, tomara que a Ponte se resolva para que possa inscrever os novos contratados, porque com esse time aí vai ter problema na competição, Edu Pinheiro.